Bora, fiel, se liga agora nessa bomba do craque Neto. Claro que foi informação do GE, do Globo Esporte, do Bruno Cassucci. 3,4 milhões foram entregues na gestão do Willio e Andrés, mano. Isso é vergonhoso, mano. Se liga só no que o Neto falou sobre mais essa polêmica. A gente sabe que é chata essa parte política, mas vale a pena você assistir esse corte aqui para se informar sobre esses bastidores tenebrosos do Corinthians. Deixa o seu like e se inscreve no canal para você não perder nada do Timão. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Então vamos lá. Ontem eu estava em casa, fiz o que tinha que fazer, trabalhando, como sempre, Chego em casa e aí eu começo a ler o GE, que eu leio o GE pra caramba. Aí. E principalmente esse menino, eu estava vendo agora o Taon com a Joana de Assis, e ele estava lá, Bruno Cassucci. Esse menino, Bruno Cassucci, para mim é um dos caras que mais... setoristas, né? É uma coisa... porque você tem que ter fonte e você tem que ir atrás da informação. O meu programa não é... A gente tem entretenimento aqui, a gente tem brincadeira, mas o meu programa é porrada. O cara que vier trabalhar comigo aqui, é porrada, irmão. É porrada e elogio, porrada e... É aquilo que o futebol a gente tem que enxergar de um jeito que não é só os 90 minutos. Porque é fácil você chegar aí numa televisão e nos programas de televisão que tem pro Brasil inteiro, ficar conversando, aquelas conversas moles, sabe? Papai e mamãe. Papai e mamãe, papai... Não, tem hora que cansa papai e mamãe, irmão. Cansa pra mamãe, cansa pro papai, cansa pro... Cansa. Você tem que dar uma... O Veloso sabe disso, né, Veloso? Especificada. O canguru perninha, vai pra cima e vem pra baixo, é de bicicleta. Você contou uma história pra mim de bicicleta. Gol de bicicleta que eu fiz. Aí, meu irmão... Um clube que precisa vender o André, certo? Pedro Martelli, Luiz Carlos Largo, Souza e Veloso. Por 17 milhões de euros, vamos colocar. 17 milhões de euros. Eu preciso vender ele porque eu preciso pagar o Memphis, eu preciso pagar o transfer bando, eu preciso pagar... Preciso pagar... 41 milhões. A folha do Corinthians total. Certo? E aí, você bota 41 milhões no ano, dá quase 600 milhões. Só que eu arrecado 1 bilhão e 100. E outros 500 milhões eu não sei onde ele vai. Vai aqui. Vai aqui. Como é que um clube de futebol... Eu vou explicar já para quem não sabe aí do outro lado. Pode deixar lá. Eu não pedi para tirar. Deixa desse jeito. Porque essa informação não são os 3 milhões e 400 mil reais. É como sai um dinheiro de um clube de futebol... para eu pagar a segurança. Para eu pagar. Ah, mas era 400 antes. Aí eu fiz por 120. Então, eu contratava você, o Corinthians te contratava, com nota, com tudo, pagava 400. Aí o que os caras fizeram? Do que eu li, né? Porque se vocês quiserem processar aí, e que tá tudo certo, que o meu advogado chama herói, irmão. E eu não tenho medo de processo. Tem medo de processo. Dá para arrumar isso aí ou não? Vai me atrapalhar aí, hein? Aí é o seguinte, eu tô falando sério aqui. Então, aí o que acontece? Eu falo, pô, olha, Corinthians entregou mais de 3 milhões 400 mil, 3 milhões e 400 mil em espécie. O que é espécie? Grana, dinheiro, grana, é moeda, é igual acontece 15 milhões no apartamento de um político, 10 milhões na cueca de um vagabundo, 50 milhões, e as pessoas não têm dinheiro para estudar, não tem esgoto, as pessoas morrem por causa da chuva. Sabe por que morrem por causa da chuva? Porque as pessoas que comandam o país, independentemente de quem seja, os caras não enxergam isso. E na hora que é para eles fazerem o bem para o povo, não, eles não fazem, eles tiram o dinheiro. Mas um monte de gente... Pô, o cara vai, tá lá, a Polícia Federal vai, o cara joga o dinheiro pela janela. Pô, ninguém joga dinheiro pela janela se for dinheiro forte, né? Se o dinheiro é meu, né? Verdade. Não é verdade? Então, o que eu quero dizer com isso? Espécie é grana, é dinheiro, é 10 real, 20 real, 100 real, é nota de 200, sacou? É esse dinheiro. Sai do cofre do Corinthians. 3 milhões e 400. A ex-funcionário das gestões da minha mãe, da chimbica aí da porta. Vocês podem falar o que vocês quiserem de mim, irmão. Pode falar o que vocês quiserem. E não tem problema nenhum, não. Só que a gente tem que provar as coisas. Quando você falar aqui, Luiz Carlos Largo, da ESPN, Pedro Martelli, da rádio, e aqui, Souza,
A gente tem que ter panca e saber do que é. Porque senão você pode, né? Porque hoje, cachorro se suicida. Os cachorros... O Orelha se suicidou. Não foi as pessoas que mataram ele, se suicidou. Daqui a pouco a gente vai ter psicólogo para cachorro para ele não suicidar. Ninguém foi preso. Sacou? 4 bandidos, 4 vagabundos estupraram uma menina de 17 anos. 17 anos. E 20 dias sem falar nada. E tá tudo certo, não é verdade? Vai que foi sua mãe, sua irmã, a sua esposa, a sua filha. É isso que é... E por que eu tô falando isso? Porque eu deixei de falar muito essas coisas sobre isso, porque aqui é futebol. Mas eu tenho que falar isso por causa disso aqui. Porque um clube que tá quebrado, que não tem dinheiro, que o Dorival Júnior tem que fazer o que tem que fazer. O Marcelo Paz tem que fazer o que fazer. Aí eu preciso vender o André, porque eu não tenho dinheiro. Não tem como o Corinthians não vender o André. Não tem como o Corinthians não vender o Breno Bidon. É diferente do Palmeiras em relação ao Alan. Certo, Veloso? Certo. É diferente. O São Paulo tem que vender, porque só teve vagabundo. Há quantos anos estão fazendo com o São Paulo? O Santos. O Santos traz o Lucas Veríssimo por 4 milhões de euros. Pô, peraí, mas o Santos não tem um zagueiro nas divisões de base? Quem que era o grande time que fazia jogador nesse país aqui? Vitória, certo? E Santos. Quem virou a grande referência mundial hoje em termos de base? Palmeiras. Por isso que tá nadando de braçada. Vai pro 7º título. Ou a 7ª disputa consecutiva de títulos. Com a Leila, que desde quando chegou como presidenta, ela disputa o título paulista. Pode falar o que quiser, mas ela é monstro. Como presidente, pelo amor de Deus, não tem o que falar. Aí o Corinthians pega 3 milhões e 400... 3 milhões. Isso, o que tá saindo agora só. Que vai vir mais coisa, hein? Vai vir mais coisa. Eu falei pra você, não falei, Veloso? Vai vir mais. Aí eu pego 3 milhões e 400 mil pra eu pagar os seguranças. Pra eu pagar policial à paisana. Mas era 400 reais. Não, mas aí eu dou 120. E eu tiro 3 milhões e 400 mil do dinheiro do Corinthians, em espécie. Mas como é que pode? Mas você não tem diretor financeiro. Quem é o diretor financeiro? Quem é o advogado? Quem é o presidente? Quem que é o presidente do conselho? Mas como é que vocês tiram do Corinthians, em espécie, e vocês não pegam a nota do Luiz Carlos Largo? A nota do Pedro Ramiro, do Souza. Nós damos nota aqui, não damos? Sim, claro. Então, você dá nota ou você é CLT lá? Nota. Nota. Você tem que pagar o imposto, não tem? Porque se eu recebo dinheiro, eu tenho que pagar o imposto. Não tem como eu contar, a não ser que seja contador dos caras que é muito bilionário. Tipo, aí o Banco Master. Até eu. Os caras viajam no avião, viaja e vai pra cima. Pô, o cara, pelo menos das informações do Ministério Público, da Polícia Federal, cada político 4 puta. Nas festas. Mas 4, Veloso. 4. Você que nunca falhou, você aguenta 4? É uma só, né, Veloso? Não dá. Não dá. Não, 4. É o que eu li. Ah, mas, ué, quem comprou 20% da SAF do Atlético? Foi eu? 200 milhões? Não foi eu. Não foi eu que usei avião. Não foi eu que fiz. Não sou eu. Não sou eu que peguei 3 milhões e 4. Como é que um presidente, André Sanches e Duílio, MP, investiga? Como é que pode isso? Como é que um clube que quer realmente... Aí vem o Dorival Júnior, meu Deus, não pode vender o André, não pode... É lógico que vai ter que vender. Como é que não vai vender? Tem que vender. Tem que vender. Como é que eu não vendo o Breno Bidon? Tem que vender. Como é que eu vou segurar o Pedro Choca, que só não voltou porque teve problemas do exame médico? Senão estava negociado. Como é que eu vendi o Mantuan? Como é que eu vendi o Murilo? Como é que eu... Olha só, do Queiroz. O Corinthians foi o time que mais vendeu jogadores da base. Em termos de... E vendeu mal. Vendeu mal. É quando você está quebrado e que você quer vender seu carro, sua casa, ou um apartamento, você não tem dinheiro porque você não pagou o condomínio, que você não pagou os impostos. Pô, o cara vem com uma... E aí a trolha entra, irmão. Ou você... Aí vem um time como o Corinthians. Vamos lá, quantos jogadores o Osmar Stabile vendeu? Que a gente saiba aqui.
Nós 5 aqui. Até agora, Até zero, agora, né? até agora Nenhum. O que ele teve que fazer para pagar aí os Transferban? Adiantamento. Quando você faz adiantamento, você é mais quebrado do que quando você está devendo. Quando você adianta uma coisa que lá na frente esse dinheiro era para outras coisas e eu uso para pagar o rombo que o Andrés, o rombo que o Duílio, o rombo que o Roberto, o rombo que o Mário Gobi e o Augusto fizeram no Corinthians, 5 presidentes. 5! E o último ainda, que eu acreditava, 1 ano, tá tudo certo. Vem viver essa Vamos aventura. viver essa aventura. Não foi? Tá vendo Foi, coisa boa aí. Já veio. Aí eu faço um contrato trilhardário com o Memphis. O Memphis tem culpa? Não. Mas o que os caras... Como os caras não entendem inglês, o cara foi falando, ó, quero isso, quero isso, quero isso, quero isso, quero isso, quero isso, quero isso. Como diria o Maravilha, I want more. Aí sabe o que sabe o que o Corinthians falou? Yes. É. Yes. Né? O caso que você for falar, fala pra mim só. Se você quer falar pra mim, pro Souza e pro... Então você não fala. Ele não falou fala nada, falou nada pra gente, não não. sei. Falou nada Entendeu? pra gente, não. Aí yes, 24 parcelas executivas, yes. Então em inglês, né? É. Isso se não tivesse holandês, né? Eu acho que era em holandês. Eu acho que era em holandês. Aí eu quero ficar num hotel que é o Roosevelt, lá, não sei. Nem o Bill Gates fica lá. Nenhum dos maiores empresários do mundo fica lá. Sabe por que que não fica? Porque ele sabe quanto custa. Você já viu o cara que tem grana ficar fazendo propaganda igual nós faz? Trouxa que nem nós somos? Aquelas camisas da Nike, da Adidas. Você viu? Isso é uma camiseta. Faz propaganda pros outros. Você já viu ou não? Não. Você faz. É verdade. É verdade, a não ser que você ganhe. Não é verdade? Aí você ganha uma grana. Então, meu irmão, quando tem um clube como esse, que tem uma situação como essa, e que sai 3 milhões e 4... que é dinheiro de pinga, mas é dinheiro, né? Como é que sai 3 milhões da sua conta em espécie? Vai, como que sai 100 mil de espécie? O clube não poderia autorizar uma negociação como Como que essa. pode isso? Liberar 3 milhões em espécie. Mas não pra sair virou do caixa 3, né? Sem justificativa. Não foi 3 de uma vez só. Mas tudo bem, não pode tirar dinheiro do caixa sem o justificativa. montante é isso. Você vai tirar dinheiro do caixa? Nota. Isso. Nota. Como é que você vai justificar um montante como esse que saiu, para onde foi, o que pagou, quem pagou, como pagou, por que não deu nota? Não dá. Tem umas coisas que acontecem no Corinthians, é aquela frase, né? Parece que é só no Corinthians. Na verdade, não é só no Corinthians, porque a proporção do Corinthians ela é muito maior. É maior, mas ele fala que teve mas o história do Santos cartão fez isso, corporativo. o São Paulo fez isso, o Grêmio fez isso. Todos os clubes que quebraram fizeram isso. Todos os clubes. Todos os clubes. Mas Aí retirando dinheiro do caixa. Como é que você retira? Tem controle. Como é que você tem controle se você Controle tiver nenhum. 3 milhões e 400 mil? Aí eu tava lendo, sacou? Bota de novo lá, que aí eu faço isso aí. Bota de novo lá. Bota de novo lá, só pra eu terminar. Aí, o que era pra isso aqui, pra vocês que não sabiam? E parabéns aí, o GE. Né? A única coisa que vocês não são bons aí, vocês da Globo aí, é que vocês não são dignos em relação a saber das pessoas que dão informação. Pode ser quem quiser. Pode ser quem quiser, você tem que dar o crédito. Agora, quem não dá o crédito, não valoriza o trabalho das outras pessoas. E aí, eu não sou esse tipo de gente, irmão. Eu não sou esse tipo de gente. Eu não sou esse tipo de gente. E quem é, dane-se, irmão. Só que eu não vou deixar de falar. Que foi vocês do GE e esse menino Bruno, que é um monstro, Cassucci. É do Duro o nome dele, com 2S, 2C. Isso aí é coisa pro C, Souza. É letrado igual nós dois. Porque nós dois é corno. Nós que fomos corno, a gente sabe o tamanho do chifre. Quem sabe o tamanho do chifre... O Veloso admitiu Não, ele também. acha que foi. Ele não tem Ele certeza. não sabe. Ele admitiu. né? Ele A gente não admitiu. sabe. Não tem né? certeza, né, meu? Não sabe. Graças a Deus que hoje nós estamos com cimento aqui e tá tudo certo. Bota aí a matéria pra eu ler. Bota aí. Que eu vou deixar vocês falar daqui a pouquinho. Bota aí pra eu ler, Cascão. Fazendo um favor a vocês aí em cima aí. É o seguinte. É isso que eu falo pra vocês, né? Obrigado. Responsável por chefiar a segurança do Corinthians entre março de 2018 a 2023, o João Odair de Souza, conhecido como Caveira, que eu gosto de você, Caveira. E eu acho, falar a verdade, eu acho que você é o que menos culpado. Menos que tem culpa é você, Caveira. Porque se o Corinthians deu dinheiro pra você repassar, e você já disse que você repassou para as pessoas que foram trabalhar, é só você mostrar para o Ministério Público, a polícia, ó, tá aqui, ó. Eu paguei isso aqui porque tá tudo certo. O que é o errado é você tirar 3 milhões e 400 mil
de um caixa em espécie e entregar para você. Se eu fosse você, eu não tinha pego isso. Não, eu só faço se me der a nota. Porque senão como é que eu vou saber? E aí, depois de quantos anos? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Depois de 8 anos, ou menos, veio aí o que o Ministério Público... Ah, mas isso vai ter... Vai. Pode ser que todo mundo não tenha culpa nenhuma, né? Saiu de lá de uma maneira lícita. Não ilícita, mas por enquanto o Ministério Público... A maior parte desses valores não teve destinação comprovada por meio de notas fiscais ou recibos. É isso. Então, se não teve, da onde veio esse dinheiro? Da onde saiu? Que caixa que saiu e quem deixou sair? Quem autorizou sair dinheiro do caixa? Alguém tem que autorizar. São duas pessoas que autorizam. O presidente e o diretor financeiro, mais ninguém. Nas minhas contas, por exemplo, a minha mulher, a Sandra, que manda em mim, ela não tem autorização para tirar dinheiro da minha conta. Quando ela liga para a Gisele retorna para mim, ó, é para fazer isso? É para você fazer isso. E é assim que é, porque eu já perdi muito. Eu já fiz muita coisa errada por não saber. Né? Como que se paga o TBI, como que paga as coisas. Comprei carro dublê, comprei terreno lá no mar, 8 quilômetros do mar. Aí a hora que eu fui ver, não tinha localização que nem... Não tinha acesso. Não tinha acesso, mas eu perdi. Perdi, ué, quem nunca, na verdade? Né? Quem nunca fez? Agora, o dinheiro é meu. O dinheiro que eu ganho sai daqui, sai da Rádio Craque Neto e dos eventos que eu faço. Ponto. A polícia nunca vai fazer TikTok na minha casa. Pode fazer da minha família? Não sei. Eu não tomo conta das coisas da minha família. Eu não tomo conta das coisas de vocês. Não sou eu. Da minha, não. Nunca vai bater. Nunca vai bater. Aí, né? O que gerou suspeita do Ministério Público que investiga tal movimentação financeira. Os repasses do dinheiro em espécie ao Caveira ocorreram durante as gestões dos ex-presidentes André Santos e do William Alves. O que o Ministério Público quer com o Andrés? Tornozeleira. Sim. Certo? Certo. Com o do William, não. Mas, vamos ver. Deixa eu ler lá. Ah, tá. E estão documentadas em planilhas enviadas pelo Corinthians ao Ministério Público. Quem mandou foi o Corinthians. Quem mandou tudo isso aí foi o Corinthians. O Corinthians que mandou, tá certo? É isso, Cascão? O Corinthians, em planilhas enviadas pelo Corinthians ao Ministério Público. Por quê? O Cássio foi lá e quer saber o que está acontecendo. Aí, após a análise, o professor Cássio Concerino, responsável pelo caso, estimou que esses pagamentos representem mais de 7 milhões e 300 mil em valores atualizados pela inflação. Então, por isso, que agora bota a administração. Bota agora aí pra vocês verem. Bota, fazendo favor. Isso. Até amanhã ele faz. Aí não, eu quero. Não quero coisa que não seja disso aqui, certo? Tô avisando aí, hein? Então vamos lá. Só quero isso. 100 milhões em 2007. 178 milhões em 2011. 2015, 453 milhões. Ninguém fala do Mário Gobi, ninguém sabe aonde está o Roberto Andrade. Porque vocês não vão no jogo. Vocês têm medo de ir. Vocês não têm panca para ir num campo assistir o jogo. Vocês vão apanhar. Vocês não conseguem ir na padaria, no supermercado. Vocês não vão. Vocês têm medo, porque vocês somem. Aí, você pega, vai aqui, 2015, vem pro Andrés, na volta dele. 477 foi para 1 bilhão. 1 bilhão. Um time que em 2007 devia 100 milhões, que já é muito. Aí vem pro Duílio, que eu fui enganado por muita gente. Ó, nós, né, Veloso? Olha o Duílio. Meu Deus. Pagando as contas. Quando a gente foi ver, não pagou absolutamente nada e vendeu todos os jogadores da divisão de base. Aí veio pro Augusto. Aí eu falei, agora nós vai, porque esse cara quase ganhou a eleição. A primeira, ganhou a segunda, agora o Augusto vai ser o cara. Vai virar legal. O Salvador, você conversa com Paulo ele. Nobre do Corinthians. Paulo, aí o que aconteceu? 1 ano, impeachment dele. Saiu por causa de 1 milhão e 400. Saiu da conta do Corinthians 700 mil e depois mais 700 mil. 1 milhão e 400. Saiu e aonde veio e teve impeachment dele. Aí a dívida foi para 1 bilhão e meio. E aí a dívida total é de 2 bilhões e 800. Por quê? Porque o Andrés
juntamente com o Duílio, com o Mário Gobi e com o Roberto Andrade, eles, da Renovação e Transparência, o que eles fizeram? Vamos dar o estádio pro Corinthians. Não pagaram um centavo. E eu dei um apartamento para minha mãe, quitado, na Praia Grande, lá no Miri, quitado. Foi financiado, quitado para ela. Agora, se vocês tivessem dado o estádio pro Corinthians quitado, ou em 10 anos tivesse quitado o estádio, pô, legal, vocês iam ser os maiores da história do Corinthians. Vocês não fizeram isso. Muito pelo contrário, o estádio arregaça com o Corinthians. O estádio é a pior coisa que aconteceu na história do Corinthians, é o estádio. Porque você não tem alimentação, você não tem camarote, ou você não tem absolutamente nada, você não tem nada. Você não tem nada, você não manda em nada. Você só manda o jogo, dá 2 milhões e 400 e esse dinheiro você paga de juros, que pagou quase 600 milhões em relação aos anos que o Corinthians... Ir pra caixa é uma teta. Sabe teta de vaca que você desce pra teta de vaca? Você chupa a teta, você vai chupando, aí sai leite quente, aquele leite da vaca quente dá uma caganeira desgraçada. Que eu já peguei, eu já tomei leite de vaca ali. Deixa eu falar com você, que é o leite tão quente que você caga o estômago seu. Você sai e aí tem gente que consegue. Então, quem que tá cagando sangue hoje? É o Corinthians, por causa de um estádio desses caras aqui. E aí você vem, que isso é uma coisa pequena, o cartão corporativo, né? Parece que é, né? Juntando tudo. Porque não é pequeno, sabe por quê? Porque você não tem lastro. Você não tem organização. Você não sabe quem tira. Quem... Pô, só vergonha. Se realmente isso se concretizar, eles têm que ser expulsos. Todos têm que ser expulsos e aí a justiça faz o que tem que fazer. Agora, se eles provarem que esses 3 milhões e 400 mil realmente saiu e que tem a nota, papapá, tá tudo certo. Vai lá no Ministério Público e tá tudo certo, não deve nada. E é por isso que o Corinthians, Esporte Clube Corinthians Paulista, depende do sangue de quem? De quem? Da torcida. Porque se você não tem a torcida que tem, se qualquer outro clube, São Paulo, Santos, Palmeiras, quem quer Flamengo, seja o tio quebrado, já estava na 3ª divisão. O Corinthians só não tá na 3ª divisão porque ela é só torcida. Cara, que bomba foi essa agora, hein? Na moral. Outra coisa, mano, pra vocês verem como essa final do Paulistão tá tão flopada, tão sem interesse, que o Neto já começou falando do Corinthians. Tá cagando e andando pra final do Paulistão, mano. Imagine como as emissoras devem estar aí, as emissoras detentoras do direito do Paulistão, acho que Record, TNT, Casa TV, as coisas aí. Imagine a audiência ridícula que vai ter nesses 2 jogos aí entre Palmeiras e Novo Horizontino. Eu, por exemplo, não vou assistir nada, mano. Não vou assistir nada, tô nem aí pra Paulistão mais. Eu sempre sou assim, mano, quando o Corinthians é eliminado de uma competição, eu nem acompanho mais. Pra mim, dane-se. Mas é isso aí, mano. Cara, 3 milhões em espécie ali, cara. Pô, é inacreditável isso daí, inacreditável. Eu até tomo cuidado aqui com as palavras pra não falar muita coisa, né, pra gente não tomar um processo de graça, mas dá vontade de falar muita coisa, cara. Olha, Corinthians entregou mais de 3,4 milhões de espécie a esses funcionários. Mas eu não li essa matéria, agora eu não sei se foi 3 milhões e 400 assim de uma vez só, ou se foi, tipo, indo aos poucos. Eu acho que deve ter sido aos poucos, né? Sei lá também, né? Esses caras aí, esse trambique. Imagina o quanto. Isso aí é só a pontinha do iceberg, cara. É só a ponta. Deve ter muito mais coisa que vão descobrir. Então cara, já é vergonhoso, né, mano? Vergonhoso demais isso daí. Deixa o seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada do Coringão. Então até o próximo, tchau. Valeu, é nóis.